Muito bem. Bento Gonçalves faz parte da nossa história, faz parte de quem nós somos. Eu fico imaginando aquelas pessoas ali naqueles comércios, né? Nessas duas padarias. Imagina o padeiro fazendo aquele pão, expectativa de vir ali as pessoas comprarem. E talvez na sua cabeça passa um filme de como essas pessoas viviam naquela época, né? A gente fica imaginando assim, de como os fatos aconteceriam naquela pequena cidadezinha chamada Bento Gonçalves, há tantos anos atrás. E nos dá vontade de conhecer um pouco mais dessas pessoas. Imagina se fizessem um filme mesmo sobre esses primeiros habitantes de Bento Gonçalves. Você assistiria? Não dá a impressão que nós vamos nos conectar àquelas pessoas? A gente vai assistir esse filme e falar assim, nossa, essas pessoas são os nossos ancestrais. São aqueles primeiros italianos ou outras pessoas que eles estavam e que tem tudo a ver com a gente hoje. Que moraram aqui nessas casas, andaram por essas ruas e que fizeram a história que trouxe até nós aqui hoje. A história dos Bento Gonçalvenses, registrada em filme. E eu estou assistindo na Netflix Os 10 Mandamentos. Sabe aquele que foi feito da Record? Alguém já assistiu? Olha, algumas pessoas assistiram. As pessoas quando ouvem falar assim, quando eu falo para as pessoas que eu estou vendo os 10 mandamentos, as pessoas torcem o nariz. Sabe por que a pessoa torce o nariz? Porque ela acha que a produção não é boa, que o enredo é muito fantasioso. Mas tem algo, gente, que ao ver o relato dessa história, que talvez você deixa passar desapercebido, é que aquela história contada dos 10 mandamentos é a história da nossa família. É a história dos nossos ancestrais. Fatos reais que aconteceram com homens reais. E que os acontecimentos ali naquele Egito antigo nos trouxeram até aqui hoje. Então, ao ouvir contar a história de Moisés, de Miriam, dos sacerdotes, nós estamos, de certa forma, ouvindo a história dos nossos antepassados. E eu te pergunto, o quanto que você valoriza as histórias dos nossos antepassados? Porque dá a impressão que o que aconteceu na Bíblia há tantos e tantos anos atrás está muito distante da nossa realidade hoje. Mas eu te afirmo categoricamente, o mesmo Deus que administrou tantas maravilhas ali naquele contexto, é o mesmo Deus que nós cantamos aqui hoje. O mesmo Deus que se relacionou de uma maneira tão pessoal com Moisés e outras pessoas ali, é o mesmo Deus que olha pra gente e fala, eu quero me relacionar com você hoje, Fabrício. Eu quero ter um contato pessoal com você hoje. Ano de 2018. E é sensacional poder olhar para trás. Assista se você tiver oportunidade, né? Às vezes a gente prefere assistir umas coisas tão bizarras, né? Mas olha só, tudo começou, então eu vou adentrar um pouco por essa história. Vamos ler juntos ali, ó. Gênesis 12, 1 a 3 diz o seguinte, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus escolhe esse homem chamado Abraão, e chama para ele sair da terra dele e ir para uma terra distante. E Deus dá uma promessa estranha para esse homem. Diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. E se você lê todo o Antigo Testamento, você vê a história desse Abraão, como aconteceu com a família dele, Deus levanta um povo. E desse povo, Deus levanta um homem, que era muito mais do que um simples homem, mas era o próprio Cristo. O próprio Cristo, Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus. Viveu como nós e morreu. E ao morrer, pagou o preço de todos os nossos pecados. E nos resgatou dos laços da morte. E porque ele fez isso, porque ele se entregou, nós temos livre acesso ao Pai. Nos resgatou. Então, por causa desse descendente que veio de Abraão, da linhagem de Abraão, todas as famílias da terra foram abençoadas. A minha família e a sua família foi abençoada. A minha família, a minha esposa e meu filho, fomos abençoados por causa daquilo que aconteceu lá atrás, em Cristo. Então é muito importante nós olharmos para a história, olharmos para aquilo que aconteceu no passado
E esse povo, esse Abraão, ele foi para uma terra distante. E ao chegar naquela terra distante, aconteceu ali, eu vou resumir bem a história, mas aconteceu uma situação de fome. E esse homem foi levado para uma outra terra, a terra do Egito, em busca de saciar a fome, através do filho dele, José, que era o governante lá no Egito. E ele foi para o Egito. E durante 430 anos, os descendentes desse homem, chamado Abraão, foram escravizados naquela terra do Egito. Aqui é uma das cenas da série, onde os egípcios estão prestes a executar 10 escravos. E esses homens são mortos aleatoriamente. Eu coloquei essa cena por quê? Para mostrar o quanto que esse povo, que era um povo que surgiu da descendência de Abraão, um povo que tinha tudo para ser uma bênção, foi escravizado, foi humilhado e foi colocado no pior dos estágios da sociedade. Escravos, 430 anos vivendo como escravos no Egito, sem esperança, sem nada. Esse povo não sabia ser outra coisa a não ser escravo. E a Bíblia fala, ali no livro de Gênesis, que esse povo clamou a Deus, clamou por socorro, clamou por um libertador, clamou a Deus que ouvisse o clamor de Deus, o clamor deles, e enviasse uma maneira de libertar eles daquela situação tão destruidora da escravidão. E o mais interessante, o que já me chama a atenção nessa história, é o fato de que aquele contexto social do Egito haviam muitos deuses. Haviam dezenas de deuses, mas somente um Deus foi capaz de ouvir o clamor do povo. Somente um Deus tem o poder de escutar o nosso clamor. E esse é o Deus que nós estamos cultuando aqui. E Deus envia aquele libertador, Moisés. Você lembra da história de Moisés? Rapidamente eu vou contar aqui para vocês. O faraó havia decretado a morte de todos os meninos. O faraó estava muito preocupado com a proliferação daqueles escravos. E mandou executar, dar uma diminuída ali na quantidade de escravos. E mandou matar todos os meninos. A mãe, Joquebede, fez um cestinho. Vedou ali por dentro aquele cestinho com betume. E colocou essa criança dentro. E deixou no meio do junco essa criança. Orou a Deus e entregou essa criança nas mãos de Deus. E aconteceu algo sensacional. Algo surpreendente, não por acaso, mas obra do próprio poder de Deus. A filha de Faraó encontrou o bebezinho chorando. O bebezinho quando chora, chora alto, né? O meu tá lá, às vezes ele tá quietinho agora, mas daqui a pouco ele vira, ele fica nervoso. Ele já acorda nervoso, né? É incrível, né? O bebê acorda nervoso, né? E Moisés, eu imagino ele acordando naquele ambiente hostil ali do rio Nilo ali, né? Os juncos começou a chorar, né? E a princesa foi pegar aquele bebezinho e a princesa amou aquele bebê. E ela trouxe aquele bebê para ser o seu filho. Mas espera aí, um escravo que estava condenado a trabalhar nas obras do Egito, apenas mais um escravo, foi tirado e colocado como filho da filha de Faraó. E alguns estudiosos dizem que Moisés, inclusive, estava na linha de sucessão do trono do Egito. Ele foi levado à mais alta posição, só abaixo do Faraó, filho da filha de Faraó. Obra de Deus. Eu coloquei até aqui, ó, ostentação total, né? Achei essa foto aqui, ó, tá vendo aqui, ó, um shake aqui, ó. Esse aqui é o Moisés dando um rolê no Egito, do lado do carro dele ali, ó. Que bicho que é esse aqui? Leopardo, dando Moisés ostentação. Imagina esse jovem que tinha simplesmente tudo o que sua mente podia imaginar. Tudo, não lhe faltava nada. Moisés, ostentação, vivendo no luxo daquele palácio. Estudou as principais escolas que haviam. E Deus pega e escolhe Moisés. Fala assim, Moisés, eu quero você. E é muito legal, eu gostei dessa imagem, porque quando a gente fala que Deus escolhe alguém, dá a impressão que essa pessoa foi simplesmente passiva nessa escolha. Dá a impressão que Deus, ele escolhe um e ignora outros. Mas o que a Bíblia mostra é que Moisés ativamente escolheu a Deus.
Existem outros personagens da Bíblia que eu gosto muito. Por exemplo, Daniel, que foi levado cativo para a Babilônia. E lá na Babilônia, ele viveu uma vida com Deus. Mas eu fiquei pensando ao ver essa história de Moisés, que Daniel e tantos outros, a vida levou eles a determinadas circunstâncias onde eles tiveram que se posicionar. Mas Moisés não. A vida se apresentava para ele com muitas possibilidades. Mas ele deliberadamente virou as costas para o Egito e olhou para Deus. Não foi a vida que impôs algo a ele. Não foi uma circunstância da vida que levou ele. Mas ele olhou para aquele fato do povo dele que estava sofrendo e disse assim, não, eu não quero os luxos e pecados do Egito. Deliberadamente ele optou por Deus. Olha o que diz lá em Hebreus 11, 24 a 26. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor a Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Moisés escolheu abrir mão de tudo pelo reino de Deus e por amor a Cristo, porque ele contemplava a sua recompensa. Sensacional. Estou lembrando agora daquela parábola do homem que encontrou um tesouro escondido no campo. E ele contemplou aquele tesouro escondido. E a parábola diz ali no Evangelho que ele voltou para casa, vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo. Porque aquele tesouro que ele encontrou era maior do que tudo o que ele possuía. Como está o nosso coração diante desse tesouro, que é o reino de Deus? Será que nós temos essa mesma percepção que Moisés teve? O que norteia a minha vida e a sua vida? E Moisés ele sai fugido do Egito, e lá no meio do deserto, lá em Midian, Deus chama ele para ser o libertador de Israel. Através daquela sarça ardente, já viu? A sarça pegando fogo, Deus fala com ele e fala, Moisés, eu vou te levar lá para o Egito, para você libertar aquele povo. E Moisés, quando chega diante do faraó e fala, quero levar o meu povo embora. Deus chamou todo mundo para ir. O faraó deu risada da cara dele, você está doido? Como assim? Quem você pensa que é? Para querer algo tão audacioso. E a partir daquele momento, estabeleceu-se ali uma disputa entre Deus e os deuses do Egito. Entre todas aquelas forças e poderes que haviam no Egito e o Deus único e verdadeiro. Que um a um dos deuses foram sendo destruídos, foram sendo humilhados. E o povo do Egito clamava aos seus deuses e nada acontecia. Por exemplo, esse aqui, a cabeça de passarinho com uma bola em cima, não dá para ver. É o deus Ra. É o Deus Sol. Uma das pragas que aconteceu sobre o Egito foi que o sol ficou totalmente escuro. E é muito legal a gente ler na Bíblia, às vezes a gente não tem a percepção do quanto que isso é vital para a vida. E ali naquela série mostra que todos os egípcios ficaram praticamente cegos, porque a escuridão virou algo assim como quase palpável. Imagina se todos nós aqui ficássemos cegos agora. E Deus, ao colocar essa praga sobre os egípcios, pedindo que os egípcios libertassem o povo dele, os egípcios endurecendo o coração, Deus estava mostrando que o Deus Ra, ele nada é diante do poder do Deus Todo-Poderoso. E uma praga atrás da outra foi acontecendo. Um Deus e outro Deus caindo de joelhos diante do único Deus verdadeiro. E o ápice dessa história foi quando depois da última praga, onde o filho primogênito de todos os habitantes do Egito morreram, inclusive do próprio faraó, todos morreram. E o faraó deixa o povo ir, e o povo vai. Mas quando o povo está chegando ali no deserto, diante daquele mar, o Mar Vermelho, o faraó se arrepende, manda o exército atrás desse povo para matar todo mundo de uma vez. Não, chega, vamos matar todos eles. E a Bíblia conta o fato de que diante de Moisés e de todo aquele povo, Moisés levanta o cajado dele e o mar se abriu. E aquele povo passou a seco pelo meio do mar. E depois que todo o povo passou, o faraó mandou o exército atrás. E o exército, quando estava no meio do mar, o mar fechou em cima do povo e morreram todos os soldados. Quanto milagre, né? Essa história sensacional, maravilhosa. E não é a história da carochinha, sabia?
fatos históricos que realmente aconteceram. Realmente aconteceram. Qualquer coisa, coloca depois no YouTube lá, Travessia do Mar Vermelho. Comprovação. Coloca lá, tem um documentário. Dá uma olhada lá para você ver. Que legal. As evidências que o pessoal achou no fundo do mar, dessa travessia. O nosso Deus fez milagres sensacionais. Muito legal. Mas tudo isso que eu falei até agora foi só a introdução. Ó, já deu, ó. Ixi. Vamos lá. Êxodo 33, abre aí. Que eu falei que eu vou falar de oração, né? O que isso tudo tem a ver com oração? Êxodo 33, 11. Vamos ler aqui. Todo mundo achou? Êxodo 33, 11 diz o seguinte: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. 12. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permitiste saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra de que essa nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Como saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então Moisés disse: peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Aconteceu aqui uma oração entre um homem chamado Moisés e Deus. E ao ouvir esses relatos que eu acabei de falar, de tudo que Moisés fez através de Deus, a gente olha e fala assim: nossa, que espiritualidade, que homem poderoso. Mas o que a Bíblia mostra para nós, e que eu quero dizer hoje à noite, é o seguinte: todo cristão pode desenvolver essa mesma intimidade com o Todo-Poderoso. Vamos ler junto? Essa aqui é a ideia central. Se você quiser esquecer tudo que eu falei, só armazene essa informação na sua cabeça. Vamos lá. Bem fraquinho foi essa leitura, hein? Vamos, gente, com vontade, todo mundo. Vamos lá. Todo cristão pode desenvolver essa mesma intimidade com o Todo-Poderoso. Isso não te anima? Isso não te faz dar um sorriso? Cada um de nós podemos desenvolver essa mesma intimidade que Moisés teve. Certo homem morreu e foi para o céu. Quando ele chegou no céu, tinha uma sala assim, cheia de caixas assim. E o anjo falou assim: não, passa direto para essa sala aqui. Não quero saber o que tem aí dentro. Aí o anjo falou assim: tudo bem, pode entrar. Aí quando ele entrou ali, o anjo falou assim: sabe essas caixas aqui, ó? Todas essas caixas aqui são todas as bênçãos que Deus tinha preparado para você. E o cara olhou assim, cada bênção ali. Olhou cada coisa ali naquelas caixas. Mas como é que eu não tive acesso a essas bênçãos? Sabe o que o anjo falou? Faltou intimidade. Deus queria te dar todas elas, mas faltou muita intimidade. A oração não é uma fórmula mágica de conseguir o que queremos de Deus. A oração não é essa fórmula mirabolante de mudar o coração de Deus e articular palavras corretas para que isso aconteça. A oração, ela é uma evidência da existência de um relacionamento com Deus. Lembra do título lá no começo? O poder de Deus que escuta a nossa oração. O poder não está em nós, não está na oração em si. O poder está em Deus. A oração nada mais é do que a evidência do nosso relacionamento com Ele. Quanto que eu tenho que orar, Fabrício? Quantos minutos? A gente pensa muito nisso, né? Mas quantos minutos por dia eu tenho que orar? Será que orar só de manhã tá bom? No meu devocional? Será que orar dia sim, dia não tá bom? Será que no domingo eu tenho que orar já que eu vou na aliança?
E lá eu já vou orar bastante. Eu te pergunto, qual é o nível de intimidade que você quer ter com Deus? A resposta para essa pergunta está conectada à quantidade de tempo que você vai gastar, que você vai investir. Acho legal essa imagem, Moisés ali diante do mar. E a gente olha para essa imagem, e a gente pensa assim, nossa, Moisés era poderoso, né? Olha só, um homem que abriu os braços e o mar abriu. Mas sabe uma coisa, eu vou falar aqui um segredo aqui, ó. Vou falar pro Michel aqui, ó. Michel, cara, fala bem baixinho para ninguém ouvir. O mar só abriu diante de Moisés, porque Moisés sabia que não era o poder dele que estava em jogo. Se Moisés olhasse para aquele mar, levantasse a vara e pensasse, nossa, eu sou espiritual mesmo, comigo ninguém pode. Levantasse a vara, o que ia acontecer com o mar, Michel? Eu não ia levantar, não. Não ia levantar. Homem nenhum tem poder de abrir o mar, sabia? Homem nenhum tem poder de fazer. Existem certas situações na nossa vida que também é a mesma coisa. São verdadeiros mares que estão diante de nós e tem certas situações em que homem nenhum pode solucionar. Somente Deus. E Deus está doido para fazer grandes milagres na nossa vida. Grandes milagres Ele quer fazer. Primeiro, então como é que a gente faz para desenvolver essa amizade? E um dos pontos chaves aqui é o seguinte: converse com Deus como quem conversa com um amigo. Oração é amizade, gente. É amizade. Oração, ela não pode ser ensaiada. Ela não pode ser assim, assim, quais palavras que eu vou articular? Tem que ser espontâneo. Eu fico imaginando Moisés falando com Deus, assim, Deus, estamos aqui, ó. Vem, ajuda a gente. Pelo amor de Deus. Talvez ele falou, né? Como quem conversa com um amigo. Você tem acesso direto ao WhatsApp de Deus. E quando você ora, automaticamente já dá os dois chequezinhos azul. Ele escuta a nossa oração. Não é que nem aquele que você manda uma mensagem, aí fica o reloginho, você nem sabe se foi, né? Mesmo fica torcendo para ir. Aí chegou um, você fala, chegou. Aí chegou dois, entregou. E até a pessoa vê, não vê nunca, né? E quando vê, não responde. Às vezes é assim, né? Nosso Deus é aquele que ouve cada uma das nossas palavras. Está ouvindo hoje aqui, ouviu as nossas músicas. Ouviu cada uma das orações que foram feitas aqui no meio das músicas. Ouviu a sua oração quando você falou. No meio das músicas, está ouvindo as minhas palavras. Ouvindo o nosso coração. Deus, nosso amigo. Amigo como aquele que você pode chegar na casa sem avisar. Alguém aqui chega na casa de alguém sem avisar? Tem algumas pessoas que chegam, né? Se você está passando assim pela frente da casa ali, vou entrar. Bate na porta, e aí, tudo bem? Chega aí para tomar o café da tarde. Faz isso, Adelar. E a pessoa, não acredito, Adelar de novo, a casa toda bagunçada. Às vezes a gente não tem liberdade com as pessoas, nem de fazer isso. De chegar do nada na casa de alguém. Ter amizade. Ligar para uma pessoa para não falar nada demais, né? Às vezes eu faço isso com a minha mãe, né? Minha mãe é minha amiga. Ligo para ela, e aí mãe, tudo bem? Tudo bem, pode falar. Não quero falar nada não. Só liguei para... só para ligar, só para falar com você. Minha amiga, minha mãe, olha aí. Você tem esse tipo de amizade também? Pessoa que você liga, que você fala, que é gostoso estar junto. Sente prazer em conversar. Pode dar risada junto. Olha só que legal. E tem até um estágio, que é o estágio talvez mais profundo da amizade, que é o silêncio. E dois amigos que não necessariamente tem que ficar falando e o outro escutando, um falando e outro escutando. Mas muitas vezes nos momentos de dores, nos momentos de sofrimento, o silêncio é o melhor conselheiro. Dois amigos podem se abraçar e sofrer junto por aquela situação. Isso é intimidade. Intimidade. Moisés falava com Deus como quem fala com um amigo. É o que diz aqui, versículo 11. O Senhor falava com Moisés, face a face. Como quem falava com seu amigo. Como quem fala com seu amigo. Talvez a gente tenha dificuldade de olhar Deus como amigo, porque a gente nem consegue ter um amigo de verdade aqui, assim, sabe? Nem um amigo que a gente consegue olhar nos olhos. A gente não consegue se abrir com ninguém, que dirá com Deus. Tem uma outra parte da Bíblia que diz algo parecido com isso. Diz assim, se você não consegue amar aquele que você vê, como que você vai dizer que ama a Deus? Se você odeia o seu irmão que os seus olhos estão vendo,
Como que você diz que ama a Deus? Não dá, não dá. O silêncio, então, muitas vezes é um reflexo dessa amizade. Estar junto simplesmente para desfrutar a companhia do outro. Ah, que coisa boa. A verdadeira amizade acontece quando, primeiro, olha lá, um não, vamos ler junto? Um não. Somente quando há sinceridade floresce uma verdadeira amizade. Quando a amizade é uma amizade interesseira, quando um se aproxima do outro com segundas intenções, e essa segunda intenção, talvez no primeiro momento não é tão percebida, mas quando ela vem à tona, logo essa amizade se desmancha. E às vezes nós queremos coisas de Deus, mas não queremos amizade com Ele. E por querer somente explorar a Deus, perdemos a intimidade com o Todo-Poderoso. Intimidade que está acessível a cada um de nós. A cada um de nós. A verdadeira amizade acontece quando existe entrega. Quando existe entrega. Quando as pessoas se entregam por essa amizade. Ah, Fabrício, quer dizer que eu tenho que me entregar para Deus? Sim. Sabe por quê? Porque Ele já se entregou por você. Ah, Ele se entregou, cara. E como se entregou? Ele fez o mais difícil. Quer amigo melhor que esse? Que se fez carne, morreu naquela cruz para nos salvar. Você quer entrega maior que essa? E Ele sabe que se nós nos entregarmos a Ele, nossa vida não será mais a mesma. Terceiro, ali, ó, existe constância. Amizade sem constância não é amizade, é só um encontro. Pais, vocês têm filhos. Se você um dia do ano quer ter uma conversa profunda com seu filho, intensa, e os outros 364 dias você não conversa com seu filho, você vai conseguir desenvolver uma amizade com ele íntima? Consegue? Não consegue. Não consegue. É preciso constância. É preciso um desenvolver gradativo. A amizade se constrói no dia a dia. A nossa amizade com Deus não acontece só aqui no domingo. É na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Todos os dias. Senão o nosso relacionamento fica pobre. Fica pobre. Vai esfriando. E logo outras coisas entram no lugar. E o último ali, ó. Existe profundidade. A verdadeira amizade acontece quando existe profundidade. E hoje o que mais existe é superficialidade nos relacionamentos. Relacionamentos superficiais, que não vão no fundo, que não vão lá no nosso coração, lá dentro. E a oração tem esse potencial de ser profunda. A gente poder realmente abrir a nossa alma e dizer, Deus, olha só, é isso que eu estou vivendo, é isso que eu estou sentindo. Quando foi que você falou para Deus o que você estava sentindo? Normalmente a nossa oração para Deus é o seguinte, a gente agradece tudo que a gente recebeu e a gente pede tudo que a gente quer. Não é isso? Nossa oração, Deus, obrigado pelo que você me deu. E eu quero mais isso, aquilo, outro. Quando foi que eu e você abrimos o nosso coração como nós nos sentimos diante de Deus? A gente não agradeceu e nem pediu, a gente só se expressou diante de Deus. Amigos fazem isso. E olha que legal, o Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. É o que diz lá no versículo 17. E ser amigo de Deus, sabe o que é? Ser obediente. Sem obediência, nós somos Deus e não Deus que é Deus. Quando nós somos rebeldes a Deus, nós estamos dizendo para Deus que a gente não quer a amizade dele, porque afinal de contas, nós somos maiores que ele. Deus nos pede, sejam obedientes. Não uma obediência cega que vai só nos destruir, mas uma obediência que muda a nossa vida e transforma a nossa realidade, que nos leva a um outro nível, nos tira da mediocridade. Obedecer a Deus é viver acima da mediocridade. O Senhor disse a Moisés, farei o que me der, o que me pede, porque tenho me agradado de você. O que ele está falando aqui? Moisés, eu sou seu amigo, eu tenho intimidade contigo porque você me obedece, porque o seu coração é meu, porque o seu coração é 100% meu. E qual foi o pedido de Moisés? Eu estava lendo esse versículo aqui, já deu hora? Não. Eu estava lendo esse versículo 15 e 16 e eu não entendi bem o que Moisés pediu. É interessante, né? Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá
que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? O que Moisés pediu? É interessante que Moisés, ele mais apresentou a situação diante de Deus do que fez um pedido. Ele falou, em outras palavras, Deus, se você não for com a gente, eu nem vou. Ele não falou para Deus assim, Deus, vai com a gente, vai na frente e destrói tudo. Ele não falou. Ele simplesmente abriu o coração dele para Deus. E na sequência Deus fala que vai fazer aquilo que ele está pedindo. Deus fala ali na frente que ele entendeu nas entrelinhas o que o coração de Moisés tinha necessidade. E em cima daquela necessidade, Deus agiria. Mas nós às vezes a gente acha que Deus é o gênio da lâmpada mágica. Em Tiago, capítulo 4, versículo 3, está lá em cima do cantinho, diz que a gente pede e não recebe, porque a gente pede mal. Nós pedimos e não recebemos, porque a gente está interessado em simplesmente satisfazer os nossos próprios deleites. E fica como um alerta para nós. Qual é a natureza do nosso pedido? Será que é somente para satisfazer os nossos desejos? Ou é realmente aquilo que Deus quer? Mas o que a gente faz então, Fabrício, com as nossas necessidades? O que a gente vai fazer? Porque a gente tem muitas necessidades. É errado pedir para Deus as nossas necessidades? Será que é errado? E eu quero dizer algo. Nosso Deus conhece todas as nossas necessidades. E diante de cada uma delas, eu quero ler o versículo 19 aqui. Diz o seguinte, e Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade. E diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Diante das nossas necessidades, não se esqueça da bondade de Deus. Deus é bondoso. Deus entende o nosso coração. Não há nada de errado em você abrir o seu coração com uma necessidade diante de Deus e Ele vai escutar. Porque Ele escutou aquele povo no deserto. Aquele povo saiu do deserto e não tinha o que comer. E Deus mandou o maná, aquela comida que todos os dias ficava diante deles. E eu acho interessante que a fome e a ausência do pão era uma coisa real, uma coisa palpável. Ou seja, em outras palavras, nós não estamos falando aqui somente no mundo das ideias. Estamos falando da nossa vida real e da capacidade de Deus de suprir todas as nossas necessidades espirituais, materiais, emocionais. Cada uma delas, Ele é poderoso para fazer. E nunca esqueça da bondade de Deus. Deus, eu li ali, né? Deus passou diante de Moisés e o nome dele, passou diante de Moisés a bondade dele. A bondade de Deus é uma característica que a gente pode se apegar, meus queridos. Deus é bom. E quando a gente vira pai, a gente entende algumas coisas muito interessantes da Bíblia. Em Lucas 11:11, Cristo fala assim, qual é o pai que se um filho pedir um pão, vai lhe dar uma pedra? Ou se o filho lhe pedir um peixinho frito, Deus vai lhe dar uma serpente? Ou se o filho pedir para o pai um pão, um ovo, o pai vai dar um escorpião? Cristo fala. E ele fala o seguinte, se vocês, que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, o que dirá Deus? Tem alguns pais que às vezes faz isso, né? O filho pede pão, dá uma pedra, né? Mas é uns pais meio doido. Que pai de verdade? Se o filho pede um pão, o coração do pai é o primeiro a dar. É o primeiro a dar. O pai, ele pensa em suprir todas as necessidades do filho. Mas existem algumas coisas que o filho nem entende, mas o pai fala não, né? Tem umas coisas que o filho tem que obedecer e é isso. Obedecer e era isso. Mas vai entender um dia? Não sei. Só tem que obedecer. Né? Quando a gente leva lá o Benjamin para fazer a vacina, ele não entende o que está acontecendo. Ele não entende porque que na perninha dele estão picando ali. Ele fala assim, nossa, o pessoal está sendo falcatrua comigo, né? Eu estou aqui dando risadinha para a enfermeira, pá, me dá uma picada. Eu fico imaginando na cabecinha dele como é que acontece, né? E ele fala, nossa, marquei, hein? Mas 5 minutos depois ele já está rindo pra gente de novo. Que eu acho que assim, ele confia em nós. Ele confia no pai, né? Não sei se tem toda essa percepção. Tô falando besteira, né? Mas o pai sabe que dar vacina no filho vai fazer diferença na vida dele.
Por mais que ele não entenda, e por mais que a mãe nem vai lembrar disso. Mas eu tenho certeza que quando ele crescer, ele simplesmente vai lembrar que o pai dele sempre cuidou dele. É ou não é? Meu pai sempre cuidou de mim. E meu pai não faltou quando eu precisei. Até mesmo quando eu não tinha consciência do que era bom e do que não era bom para mim. Meu pai me mostrou o caminho e Deus é assim com a gente. Nunca se esqueça da bondade de Deus. Da bondade de Deus. Para terminar então, só para a gente terminar. Volta aqui para Êxodo, vira uma página, no 34, versículo 29. Olha que lindo termina esse texto. E ao descer do monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Moisés desceu do monte com aquelas 2 tábuas da lei nas mãos e o rosto dele resplandecia. Eu vou ter essa foto aqui de uma pessoa. Hoje em dia tem muita gente com o rosto apagado. Tem muita gente sofrendo. E às vezes, por não ter o que nós queremos, na hora que a gente quer, nós viramos as costas para Deus. Viramos as costas para Deus e isso às vezes é motivo de amargura para nós. E a gente até deixa de pedir para Deus, deixa de orar. Deixa de ter intimidade com esse Deus. Mas eu acho muito significativo o fato daquele homem chamado Moisés descer do monte segurando as 2 tábuas da lei. Aquelas tábuas da lei significavam a obediência à palavra de Deus. E quanto mais obediente à palavra de Deus eu e você nós formos, quanto mais fiéis nós formos à palavra dele, mais o nosso rosto vai brilhar. Mais as pessoas vão olhar para o nosso rosto e dizer, esse cara tem uma coisa diferente. Estou entendendo, como é assim? Como assim não fala mentira? Quero entender mais desse cara. Quem é esse cara? Por que ele está sempre sorridente? Quanto mais contato com Deus, gradativamente os nossos relacionamentos também melhoram. E o nosso rosto brilha. Nosso rosto brilha. Como está a nossa intimidade com esse Deus Todo-Poderoso? Quanto tempo eu e você estamos dedicando a ter esse face a face com Deus, como um amigo? Vamos orar? Fecha os teus olhos. Vamos ter um minuto aqui de silêncio com o nosso Deus. Como eu falei, o silêncio ele é uma característica da intimidade. Fica um tempinho aí você e Deus. Nosso Deus, nós sempre fomos um povo, Pai, que dependeu da força do próprio braço para construir a nossa vida. A cidade de Bento Gonçalves foi construída por pessoas que não tinham nada e que tiveram que empreender, construir a própria vida. E talvez nossa dependência estava em nós mesmos, Pai. E a gente quer pedir, ó Pai, intimidade com o Senhor, ó Deus. Quebrar um pouco dessa dependência de nós mesmos e colocar nossa dependência no Senhor. É o Senhor que nos sustenta, Pai. Eu quero muito olhar para os teus olhos que nem um amigo, poder contar piada, poder rir junto, poder chorar junto, poder dizer como eu me sinto. E sinceramente eu me sinto muito pequeno diante disso tudo, porque eu sei como é que é a minha vida e às vezes a correria do dia a dia me impede de ter toda essa intimidade que o Senhor quer ter comigo, Pai. Me perdoa por isso e me ajuda. Ajuda cada um que está aqui também, porque a gente é tudo igual. A gente é levado por nós mesmos, pelos nossos trabalhos, pelas nossas lutas. E Pai, me ajuda e ajuda a cada um que está aqui hoje, Deus. Quero sair daqui uma pessoa mais determinada a gastar tempo em oração e crescer em intimidade com o Todo-Poderoso. Nos ajuda, Pai. Obrigado por essa noite, obrigado por estar aqui, pelo privilégio que foi de compartilhar a Tua Palavra. Em nome de Cristo que nós oramos, Pai, olhando para Ti. Amém. Amém.